pessoas que não têm conhecimento. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí em casa, também para o pessoal do nosso auditório. E queria começar aqui dando, também um olá para os nossos convidados. Aqui do meu lado, Urandir Fernandes de Oliveira, presidente da Associação Dáquila Pesquisa, CEO do Ecossistema Dáquila. Bom dia, pessoal. Bom dia, auditório que está sempre nessa vibração bastante elevada. Bom dia, pessoal de casa, tá? E nossos convidados hoje da etnia Chavante, né? Muito especial, temos muitas novidades aí para apresentar, para que a população tenha mais informações do nosso mundo, né? De nossas etnias, vamos dizer assim, enriquecendo o conhecimento, né? Para ambas as partes, principalmente as novidades que não tínhamos. Exatamente. Então, como você já começou a apresentar, né? Os Chavantes da aldeia Pimentel Barbosa, Mato Grosso. E queria pedir já para o cacique Sutó dar um alô para o pessoal aí. Roa ave, roiva rama, neha wanoriha, neha tianatahvimha, ao meu tabi, né? Vou traduzir. Bom dia para as pessoas que a gente não cumprimentou hoje de manhã e boa tarde para todo mundo. Estamos aqui para conhecer esse lugar. Nós somos povo verdadeiro, Auel Tabe, na língua Chavante. Muito bem. E aqui também com a gente o ancião, aí vamos ver se eu vou conseguir falar o nome. Qualquer coisa, me ajudem aí. Hurussone. Isso? Não, não é. Ele vai me corrigir. Pode falar. Esse Assisi. Assisi também ele momou Assisi. Ruzané. 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 Hơi hoa hơ quen, hơi hoa hơ quen, tươi hoa hơ, tu, ya, peserta vi di tu, ayam abah, to, berde hamisi ya, te ini memuruam ha, ipe jena wajah awem ha, tu, wajah, ipe jena wajah awem ha. Ave amoy wa ma wa ai ne me wa tu ai ne me wa ama tu roha sabi tabidi wa tu awe tabi wa wi oranji ma hre wa tu wa wi mo wa wi mo tu hoi wana tahawi au me wa bede we di pusi mono na tahawi ma ba wawi vi ba ti a sa se on u sa se wawi vi ta wa to ya to ja suruna to ora jito i me to am wa yu ni ha to ni ha i mai meda ni ha ane dari wabe iusire ane si nada. Eu vou traduzir o que o Ruzané falou. Por exemplo, vocês estão todo mundo aqui reunido, apesar que não está todo mundo, ele está cumprimentando todo mundo, porque esse momento, né, para ele é um momento assim de despedida, que a gente está assim já para deixar esse lugar, e desde já ele já está com uma coisa assim no peito, assim na forma assim, ele já está com saudade das pessoas que ele viu,
o lugar que ele pisou. Mas assim, esse lado não é coisa ruim, é coisa boa. Ele vai deixar vocês assim numa maior felicidade, e todo mundo está enfrentando esse desafio. Mas esse momento para ele foi muito bom, conhecer o Urandir e Fernanda e outras pessoas que a gente, né, teve esse momento, né, conversando com essas pessoas. E esse momento curto para ele foi uma coisa assim muito boa. E ele se identificou de novo. Ele é desse mesmo povo. Ele é aonde nasce o sol. O sol se esconde aqui e lá nasce. Então ele é dessa região e ele vai deixar, né, esse gesto, né, de amizade e essa amizade, essa boa relação que ele chegou nesse momento de conhecer vocês, de conhecer esse lugar, ele vai levar com ele aonde ele mora, aonde nasce o sol. Então, é isso que ele falou. Bom, com certeza, antes de continuar, né, a gente com certeza também vai ficar, né, com uma parte aqui, e eu acho que é isso que causa toda essa união, né? Nós também, a gente vai lá, vocês vêm aqui, a gente fala, né, é o daqui lá em todos os lugares. Então, essa junção, essa vibração, essa frequência que vocês trazem, a gente começa a carregar e vocês vão levando essa frequência e essa vibração nossa também para todos os lugares. E com isso, nós sempre estamos juntos, porque com certeza, onde tem sol, onde tem lua, onde tem as estrelas, onde, né, o dia nasce e a noite, né, acontece, nós somos um só, né? Então, é essa energia que a gente vai conseguir hoje também, né, transmitir, espero que para todos em casa, todos que estão aqui. É essa união, porque somos todos um, né? É uma energia única. Bom, e queria apresentar também aqui com a gente o Alexandre, indigenista. Ele mexe com etnoecologia e cultura indígena na terra dos Chavantes. Eu queria que você desse um olá para o pessoal. Olá a todos, olá Urandir, Fernanda. Obrigado pela oportunidade de estar aqui partilhando conhecimento. Olá. E que bom, né, que você veio, através de você conhecemos esse povo maravilhoso aí. E como o senhor disse, né, a saudade, um pedacinho dentro de cada um, realmente faz muita falta, né? E ao mesmo tempo, quando o povo do sol nascente vem aqui, onde o sol se põe, é como se trouxesse uma energia nova todos os dias, né? Então, vimos de vocês assim uma independência, uma vontade, assim, uma garra, uma energia muito forte assim em relação a todas as coisas da vida, principalmente a alta independência, né, a segurança em si mesmo, né? Então, isso é muito bom, gratificante, porque fica bem diferente do que estamos acostumados a ver no dia a dia aí, perante a população, perante o mundo, né? Então, essa fortaleza interior, fortaleza mental, isso para nós chama muito a atenção. Estamos muito gratos por isso aí. Pois é, ontem a gente deu um passeio já, nós fomos até as Igurates, hoje o pessoal desceu e conheceu alguns outros pontos aqui. Eu queria que vocês falassem um pouco o que mais chamou a atenção de vocês. Parece que a região é bem parecida, uma região de cerrado, né? Mas o que chamou mais atenção, os pontos que vocês mais se identificaram? Eu vou falar um pouco assim, quando eu era mais jovem, mas o registro está comigo, de que eu fui preparado para isso, eu comecei a aprender, né? Comecei assim desde 10 anos, né? Eu não sei lá,
Porque as pessoas, qualquer um ser humano, a gente não sabe como é que essa pessoa foi preparada, para que essa pessoa veio para esse mundo, né? Isso eu fui aprendendo aos poucos, né? Essa ligação, eu tenho mais contato assim através do sonho, né? Às vezes porque nem toda vez a gente está assim disposta para essa ocasião. A gente não está preparado, então ele pega a gente de surpresa. Então, todo dia a gente tem que estar preparado naquele momento, naquele horário, porque é um compromisso, né? Então, aí quando eu vou deitar, eu já vi essas coisas que eu estou vendo hoje no sonho. E quando estava vindo para cá também, dentro do ônibus, eu sonhei, né? Estava assim, imaginando, no sonho vinha aquele jeito assim, né? Eu só gravei na memória. Quando cheguei aqui, parece que eu já vi aquilo ali há muito tempo, né? Parece que eu já conhecia esse lugar, né? Quando o Alexandre falou disso, assim, contou como é que era aqui, né? E também eu acho que ele tinha que ver para quem dirigir essa palavra, porque não é para qualquer pessoa que a gente comenta essas coisas, né? Vai falar, você está louco, vai se tratar. Então, é o que as pessoas falam, né? E é isso. Então, através do Alexandre também, eu me aprofundei em focar, imaginar no que ele falou, no que ele contou, né? Mas o que ele falou, parece que eu já conheci o jeito que ele estava falando, né? Os lugares, como é que é. Aí eu fiquei assim na expectativa de ver, assim, ao vivo, né? Então, a primeira vez quando nós somos ver aquela base que está sendo construído, o monumento escalonado maior, sim. Aí eu não sei se foi uma energia assim que me deu um choque assim. Aí quase que não aguentei, mas eu pedi assim para os, né, não sei como é que vocês chamam, parceiro, a gente, né, as pessoas que têm esse contato lá é irmão. Então pedi para os irmãos, né, para não deixar aquilo ali me atingir, porque estou ali para conhecer. Aí no mesmo momento assim, aquilo ali foi, acho que, não sei se desligou, não sei se a energia, né, a fortaleza daquele lugar, né? E nós fomos ali na casa onde a pessoa moradia ali, e eu não sei quem que subiu comigo lá em cima. Aí lá também, na hora que fui pisar lá o teto redondo, eu também senti uma energia ali, muito forte. Então, eu vou levar isso aí para certas pessoas. Contei para eles, né? Contei para o ancião que eu tinha sentido isso aí, né? Então, quando eu sonho alguma coisa, todo mundo fica assim, no gesto assim de querer ouvir mesmo, né? Prestar atenção. Então, foi uma coisa assim que eu senti, né? Que eu estou contando para vocês, que realmente, né? Realmente, essa aqui é uma cidade sagrada. Como, por exemplo, lá no sonho, falam também para mim que tem uma cidade sagrada,
A gente não sabe aonde. Aquele espacinho tudo apertado, duro, assim, de montanha, né? E certas pessoas, né, ficam se perguntando, mas como é que tem essa cidade? Né? Só as pessoas que estão preparadas sabem o caminho, o portão, porque é cheio de vigia. Uma vez eu sonhei que tinha um guardião. Ele se apresentou e me orientou. Toda vez que você vier aqui fazer meditação, você tem que pedir permissão. E é um grandão assim, ó. A serra é grande, só que ele era maior ainda. Então, ele me orientou nesse sentido, né, que toda vez que eu for, porque ali não é qualquer pessoa é permitido a entrada ali. Todo lugar, como por exemplo aqui, tem que pedir permissão. E essas pessoas que, no caso, vier, e tem pessoa aqui que vai avaliar se aquela pessoa é permitida entrar. Então, o que eu estou contando assim, não é um conhecimento que eu tenho assim, não, eu estou aprendendo. Então por isso que eu vim aqui, porque tem pessoas que têm mais tempo do que eu, né? Então, eu vim aqui conhecer, eu não vim aqui falar que, não. Toda pessoa assim que está nesse nível, tem o seu superior. Por que eu estou falando isso? Eu não conheço como é que é o sistema aqui, né? Eu acho que é parecido, né? Então, por isso que eu estou falando que tem certos níveis que as pessoas que estão aprendendo têm o seu limite, né? Então, por isso que eu falo nessa direção, né? Então, eu vim conhecer o Urandir, a Fernanda, e esse lugar. Esse lugar é sagrado. Então, é isso. Mas durante a nossa conversa, as perguntas, a gente fala. Legal, legal. E tem um ponto interessante, que nós temos algumas pessoas aqui têm tarefas com os guardiões. Isso está muito sincronizado, né, com o que vocês falaram sobre eles. Principalmente acho que a Adriana Bueno, né, tem essa tarefa que tem até um caminhozinho subindo a montanha, que ela cuida lá e que de vez em quando ele aparece e passa as informações, né? E comentou também sobre as montanhas aí, e geralmente assim, guarda algumas entradas, né, alguns portais, alguns pontos, né, que realmente acessamos outras realidades, né? Então, assim, é muito parecido, estamos até meio perto, né, em termos de distância. Parece muito, assim, as tarefas, os trabalhos, parece que a mesma comunicação, a interação com realidades aqui e lá, tá? Parece que estamos bem sincronizados. Então, isso aí, para nós, é uma alegria muito grande, porque sabemos que não somente aqui, nesse solo sagrado, mas no outro solo sagrado também, lá existe, né? Então, isso para nós é muito bom. Saber, né, da existência de mais pessoas participando dessas realidades. Bom, eu vou ter que trazer uma história, porque ele está falando de sonhos, né? E não sei, né? Tem muitos novos aqui, e muita gente não sabe que você também chegou aqui através de um sonho, né? Sonho. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Pois bem, eu cheguei aqui realmente através de sonho, né? Então, eu sempre sonhava com um morro quadrado, bonitão, e outras serras em volta, né? Mas não sabia onde era. Então, eu contava para minha mãe, ela também sonhava, ela também tinha essa visão. Eu falei, mas não sei. E eu sempre desenhava a gaivota, um passarinho, né? Que nós chamamos as gaivotas. Sempre desenhava o morro, o pôr do sol eu desenhava. Até hoje eu tenho esses desenhos guardados. Eu tinha 7, 8, 10 anos, né, desenhando tudo isso aí. Eu tenho um montão de desenho guardado. Morro, montanha, o sol se pondo
Aí vocês me falam lá onde o sol nasce e aqui onde o sol se põe, fechou tudo, né? Então isso para mim foi, né, fechou o elo, né? E eu desenhava muito pôr do sol, até hoje eu tenho esse desenho, vou botar à exposição, vender para Nanda, porque já é uma obra de arte, né? Vamos nascer do sol. Mas assim, tirando a brincadeira, um dia, quando eu completei 23 anos, né? Já casado, primeiro casamento, e falei, ó, vou para tal lugar, vou para Mato Grosso do Sul, acho. Minha mulher falou, você está louco, vai fazer o que lá? E na época aqui era muito complicado, porque o pessoal falava assim, ó, lá é a lei do 44, você entrou lá, morreu, né? Falei, caraca, será que eu vou morrer lá? Mas eu vou ter que ir lá. Aí fui atrás do sonho. E cheguei, até isso aí, eu cheguei a conhecer eu falei com meus irmãos, acho que o Juarez foi o que mais me acompanhou na época, depois os outros irmãos também. Mas conheci nessa trajetória um rapaz chamado Hernani, que tinha que estava correndo atrás de uma comunicação espiritual com um avô, acho que o avô dele que tinha, né, ido, feita a passagem, e através disso eu conheci ele. E ele, na época, ele era sargento da Polícia Florestal e também fazia entrega de peixe em São Paulo, né? Aí eu fiz algumas viagens com ele para cá. Quando ele comentou que vinha para cá buscar peixe em Corumbá, né? Aquidauana, aqui lá é Hernandes, tá? E nós demos carona para um pessoal e eu falava de sonho e tal, e fui conhecendo, né? Olha aqui, e sempre eu conto essa história, demos até carona para um pessoal, né? E nessa carona que nós demos, quando parou, eu fui reconhecendo o local. Aí chegamos aqui, a caminhonete quebrou bem perto de um morro, e naquele morro nós vimos a primeira luz que se comunica, e eu filmei pela primeira vez, né? Era até aquela filmadora muito antiga. Então, eu falava assim, mas não chegamos no morro, na montanha ainda, né? Aí eu achei que dormimos nessa noite lá, o carro quebrado, e chegamos até uma escolinha, onde encontramos esse morro aqui na frente, né? Eu falei, aqui é o local, aqui é o lugar, né? Então, era 100% igual, eu já sabia tudo. Eu nunca tinha pisado os pés aqui, e eu já sabia onde ir. Sabia qual montanha, qual o morro, qual o platô, qual o buraco, qual a cratera, eu já sabia tudo, porque eu já tinha visto no meu sonho, na minha projeção mental. Então, nada era novidade. Então, foi muito fácil, né? Aí, o passo principal era comprar a terra, que no sonho também, a terra era nossa, não era de ninguém. Aí eu falei, nós estamos invadindo a terra de alguém, né? Mas vamos lá falar. Aí, conversamos com o cara, ele falou, não, estou te vendo essa parte aí. E hoje as terras são nossas aqui. Então, todos os sonhos, eu não considero um sonho, eu considero uma projeção mental que gera uma vibração e que gera uma realização de acordo com a ação de cada pessoa. E o que vocês falaram do sol nascente, do pôr do sol, dos desenhos, do sonho, não tenho, né, que falar mais nada. Espetacular. Exatamente. E, Cacique, você falou que como é que funciona esse preparo? As pessoas que têm, né, que têm que realmente, né, sonham, que escutam sonhos e que, né, vão atrás das coisas. Existe alguém que prepara vocês? Não sei se o ancião tem alguma participação nisso. Como é que funciona? Tem pessoas que já se destacam nesse aspecto e aí vocês já selecionam desde pequenos? Você pode contar um pouco desse processo para a gente? Sim. Na cultura chavante, é mais assim, tipo, superficial, né? Porque não é coisas assim que é profunda. Por exemplo, na cultura chavante, são os anciões, são os mais velhos, como foi falado, a divisão assim de clã, né? Clã Porizaono e clã Euamém. Então, os métodos assim de preparação na luta, isso é mais assim na questão do povo, né? Agora, essa questão que eu estou falando é mais além do que isso, né? Então, não é qualquer pessoa que, por exemplo, tem esse tipo, vamos falar assim, tem esse dom, por exemplo, que tem essa preparação. Então, durante o contato,
interferência dos não índios, as coisas mudaram, né, na realidade. Como, por exemplo, aqui também mudou. Essa tecnologia é mais, assim, sei lá, avançado, né? Não é mais um espírita falou não sei o quê, não é mais assim. E lá, mesma coisa. Antes, eu acho que qualquer povo indígena tinha essa habilidade de falar com os seres, né? E por assim qualquer etnia ter contato, mudou esse sistema, né? Por exemplo, mesmo sendo um ancião, eles perderam esse interesse, essa proteção, por exemplo, né? Então a coisa veio mudando, não é a mesma era lá na década passada, não. Hoje lá também mudou, as coisas mudaram. Mesmo para vocês, tem Isso, uma mudança nisso aí? Tem mudança. E isso porque me orientaram no sonho, né? Que o sistema, antes os indígenas, se por exemplo matasse alguém, não tinha nada, a não ser os irmãos vingar, né? Mas desde aí mudou também o sistema, assim, eu acho que qualquer etnia tem esse novo sistema, né, que tem que seguir, né? Então, porque a gente é preparada, né? Isso porque eu vivi isso, né? Antes eu tinha medo, né? Sempre, que nem o Urandir falou, desde 10 anos, falava, me chamava, né? Oferecia essa oportunidade, né? Eu tinha medo, mas eu tinha conhecimento, né? Aí falava no sonho que eu não tenho que ficar com medo, que o meu povo queria que eu tivesse nessa posição. Aí eu falei, que povo? O meu povo é esse aqui. Não. Cada família, cada pessoa que nasce, ele tem origem. E você é daqui. Eles falam assim, da cidade subterrânea. Isso, eles me falaram de onde que eu era. Você é daqui, da cidade subterrânea. Então, você foi para liderar esse povo. Você vai conduzir esse povo. Porque no futuro vai ter muita dificuldade. E você vai ser o caminho, você vai conduzir através do seu conhecimento. Por você ser desse povo. A gente vai conduzir você. Então, isso foi, né, na minha juventude, eu não entendia, mas eu tinha um comportamento assim diferente. Eu não podia fazer nada sem a permissão deles, né? Aí, não é que eles apareciam. É como por exemplo, alguém acendesse a luz, acende. Quer dizer que na hora que eu vou fazer alguma coisa, de repente eu mudo, vou lá fazer, porque eu acho que já me deu, sei lá, permissão, né, para fazer aquilo ali, para fazer qualquer tipo de atividade. Então isso eu fui aprendendo assim, através do sonho. A preparação vinha, como a gente mostrou um pouco aí, da Siwayuere. Então, os jovens, desde pequeno, nós somos preparados. E tem uns que não seguem as regras. Agora, eu passei essa dificuldade seguindo essa regra.
eu tinha muita energia boa. Se alguém tivesse com pneumonia, eu ia lá, fazia massagem, a pessoa sarava. E todo mundo admirava, assim. E você sabe, né? Aqui, no nosso mundo aqui, se alguém for desse tipo, já fica com ciúmes. Ah, já vai criar, sei lá, inventar uma coisa assim porque tem ciúmes. Ah, ele tem, por que eu não tenho? Vou matar ele. É assim. Então, hoje tem as novas regras, né? A pessoa vai ter que ser escolhido, bem orientado, para não se expor. Né? Me orientaram assim. Então, eu tinha essas coisas assim comigo. Aí eu fui assim perdendo, né? E agora, né, voltei. Agora eu acho que a minha obrigação, né, é passar para essa geração nova, né? E vai chegar um momento assim de me avisar que a minha missão chegou ali. Aí vai ser indicado alguém, mas essa pessoa vai estar preparado. Essa pessoa, esse jovem, não sei, criança, está sendo preparado. Me falaram no sonho que ele mesmo vai se apresentar para mim. Então, quer dizer que essa preparação é como se as coisas estão mudando, né? Porque o mundo está mudando. Então, eu acho que eles sempre dão um passo à frente, assim, né? Porque eles são os seres que têm conhecimento, sei lá, mais do que qualquer, sei lá, ser daqui, por exemplo, né? Então, eles estão um passo assim à frente. A gente nem chegou à metade para ter esse conhecimento, né? Então, por isso que a minha obrigação é proteger o território, porque é um ambiente onde nós moramos. Não eu sozinho, os seres sagrados, né? Então, como aqui também, tem que ser protegido, né? E eles também estão com a gente. Eu vou contar o sonho, acho que eu contei para o Alexandre. O último sonho, a gente queria rever a área do EDZ, é o lugar onde teve contato no tempo da SPI. Chama EDZ esse lugar. A FUNAI, no tempo da SPI, enganou os nossos pais, os nossos avós, fizeram negociação para mudar na margem, para a margem direita do Rio das Mortes. E eles lhe deixaram esse lugar que fica à margem direita. Chama EDZ, esse lugar, onde a FUNAI se acampou para fazer o contato com Chavante. E nesse lugar tem muita coisa ali, né? Muita caça, muitas frutas do cerrado e o lugar próprio para caça. Uma vez eu conversando com os anciões, a gente queria, né, ter aquele lugar, porque toda vez que eu vou lá caçar, nossa, eu me sinto diferente. Assim, eu acho que aquele lugar me fortalece. Não só eu, mas o pessoal da aldeia Pimentel Barbosa, o povo de lá. E quando a gente começou esse trabalho assim de identificação, eles fazem o estudo, né, de campo, né, que chama. Sim. E
E a partir daí, né, a gente reconheceu o lugar, as barra Cerâmica. de cerâmica, né, que as mulheres são atividade de mulher, né, que fazia a panela de barro. Então a gente identificou tudo isso. Aí a partir daí as coisas estavam indo bem, assim, o presidente concordando fazer esse estudo, né? Tava toda a equipe assim de várias áreas, do INCRA também, e eu tive o sonho. Contei para o Alexandre e contei para a equipe toda, né? A única área que ainda tem muita árvore, um ambiente verde, muita caça. Aí estavam pedindo socorro. Estavam pedindo socorro porque em volta do território estava acabando o alimento dos animais, de todo mundo. Não só alimento, mas a força assim, de proteção, né? Aí foram lá pedindo socorro. Foram no pátio da aldeia, chama Waran, o lugar, chama Waran. Aí se reuniram os bichinhos de todo tipo, até as formigas foram pedir, falando Chavante. Falou Chavante assim: nós viemos pedir socorro com o chefe desse território. Só ele que vai entender a gente. Aí um outro ia, eu estava assim, sentindo, né? Vamos ver se eles podem falar com outra pessoa. Aí, não. Nós viemos falar com o chefe. Insistindo, né? Nós queremos falar com ele. Porque a nossa vida depende dele. Aí eu fui, aí todo mundo abaixou a cabeça, até as formiguinhas. A formiguinha foi o primeiro a falar comigo, pedindo assim, que eles estão morrendo. Eles vieram pedir socorro, porque através deles e através do ser que habita ali na região, a gente ia adquirir essa área de volta, porque eu não estaria sozinho, eles estariam me fortalecendo, eles estariam me apoiando, me ajudando, e os seres também, que não ia dar nada errado. Aí veio a Peba, não sei se vocês conhecem a Tatu, Peba. Sim, conhecemos. Então começou assim, de pequenininho até os bichos grandes, né? Esse pedido. E também surgiram algumas pessoas que morreram nesse outro lado. Elas vieram também. Vieram pedir, depois que cada um dos bichos falaram, aí foi a vez das pessoas que faleceram naquele lugar. Eles estavam pedindo socorro também, e que o barulho dos tratores ali não sossegava, não confortava o espírito das pessoas que foram. E aquela montanha, existe a cidade também, que tem que ser respeitado. Então, por isso, né, que elas foram lá, que todo mundo se reuniu, né, os seres que habitam naquele território. Porque não é só nós que é daquele lugar. Qualquer ser assim, ele também pertence àquele lugar. Então, eles precisam
eles respiram e, através disso também, a gente tem que pensar neles. Então, por isso que eles vieram. E os seres também que moram... Tem uma serra, né? Você já viu, né? Aquela serra, o EDZ. Então, foram também me pedir que eu não estaria sozinho, que eles estariam junto com a força que ninguém conhece, que eles iam se revelar, se for possível, se for preciso, eles estariam comigo. A gente não estaria passando por essa necessidade de, por exemplo, se na linguagem jurídica estão prontos para esse desafio. Foi uma coisa assim que nem eu estou falando com vocês. Isso foi no sonho. Então, a partir daí que a coisa andou. Por coisinha de nada, isso foi o interesse, desinteresse da FUNAI, que a coisa parou assim, por coisinha de nada. Aí, esse é o sonho, que uma vez eu não imaginava assim, gravar cada palavra assim, desses seres que foram pedir esse socorro. Então, esse é um dos sonhos. Então, e aí, a partir daí houve uma mudança, né? Essa mudança. Pois bem, sonhos, projeções, projeção mental, astral, manifestações, né, fora do corpo, tudo isso faz parte da vida, do cotidiano do ser humano, e muitas vezes não demos a atenção devida, né, ou não sabemos interpretar, e pela modernidade gera-se um bloqueio, um preconceito, né, de acordo com aquilo que a pessoa pode falar ou não, e essas mudanças acabam ajudando e às vezes atrapalhando, né. Eu acho que essas mudanças de hoje em relação a pesquisas, principalmente a parte sensorial, que o ponto principal são os sonhos, que é um aviso antecipado, né, que nosso subconsciente procura nos alertar, é descartado pela psicologia, por toda essa ciência moderna de hoje, e tido apenas como manifestações do dia a dia, né, que na realidade não é, a coisa muito mais além, muito mais a fundo. Então, é um dos motivos pelo qual o ser humano se distanciou das leis naturais, ficou mais distante da comunicação com os animais, com as plantas e tudo, e principalmente consigo mesmo. Tá? Então, hoje a humanidade, percebemos que ela está tentando se reconectar, tentando de novo encontrar si, né? Encontrando assim, encontra a natureza, encontra a Deus, encontra a comunicação universal, né? Então, a modernidade da tecnologia afasta, mas, ao mesmo tempo, hoje temos, né, nós vemos aí que a população tem essa carência, essa necessidade de buscar a si de novo, né? E acho que já está acontecendo. E esse bate-papo aqui, principalmente em relação ao sonho, essa comunicação, essa conversação, realmente traz à tona essa busca, né? Espero que as pessoas, com essa nova luz da consciência, né, consigam realmente se interiorizar mais para poder realmente fazer aquilo que viemos fazer aqui na Terra, né? Então, uma linguagem totalmente diferente. Algumas pessoas, principalmente a juventude, não vai entender o que nós estamos falando, não vão. Mas a busca, a pesquisa, né, realmente eles podem novamente buscar essa conexão, né? Infelizmente, então são as mudanças e adaptação, mas aquele que desperta, aquela pessoa que tem aquela vibração, o fogo do conhecimento, a chama do conhecimento, né? Ela acaba realmente buscando essas respostas. É interessante toda essa questão, porque aqui uma das coisas principais também, quando a gente fala de sonhos, dessa conexão toda, a gente prioriza também a parte de alimentação, né? A gente foi muito orientado nessa parte, comer coisas menos produtos industrializados, tem até uma proporção de alimentos crus que seriam, né, melhores para a gente comer. O uso de, por exemplo, flúor na pasta de dente, a gente já sabe que é extremamente prejudicial. E a gente vê que
principalmente quem mora na cidade, o mal do século é justamente, né? As pessoas dormem mal com isso, elas têm um prejuízo gigantesco nessa parte, porque elas vão perdendo toda essa parte aí dos sonhos, da intuição, que elas já não conseguem depois, às vezes, resgatar. Isso é uma questão muito importante, assim, né? Queria até puxar um pouco para o Alexandre essa parte aí da alimentação, como é que... Porque isso é uma influência muito forte, né? Isso tem muito a ver com os Chavantes, tem muito a ver conosco aqui também. A gente está no Cerrado e a gente está começando essa parceria também falando, né, de Sementes do Cerrado. Como é que você vê essa questão toda de alimentação, da natureza, com toda essa cultura dos Chavantes? Fernanda, sem dúvida, o processo de nutrição é fundamental no caminho de evolução, no caminho de transcendência, independente de cultura. No caso dos Chavantes, eu tenho acompanhado, trabalhando já há alguns anos junto, em que existe na mão dos guardiões e sementes ancestrais, dos bons agricultores, que ainda mantêm as espécies originárias, essa preocupação de perpetuar para o futuro. Não só a saúde da família, mas um preparo do corpo, né, do nosso veículo, para poder estar unificando os corpos e atingindo um objetivo maior, como o Cacique estava comentando, de contato com os parceiros, né, inclusive. Além do trabalho de etnoecologia e territorialidade, que é bem firme dentro da cultura, os jovens aprendem também a cultivar o alimento tradicional. Então, o indivíduo chavante na condição de homem, ele tem a obrigação de saber plantar a própria roça, plantar a roça para o sogro, construir a própria casa, aprender o calendário cultural de janeiro a janeiro. Então, tem uma infinidade de espécies de favas, feijões, abóboras. Tem 5 variedades de milho chavante também, que a gente vem pesquisando a genética delas. E são alimentos que têm uma mitologia envolvida, né? Não uma mitologia lá no passado esquecida, mas uma mitologia viva de alguns seres que entregaram na mão do chavante esses alimentos. Por exemplo, o periquito é dono do milho, né? Foi ele que trouxe para o chavante a primeira vez. Então, com que missão eles pegaram esse milho e estão tocando para frente? Tem uma fase do calendário cultural em que as mulheres fazem o sadaré, é assim que falam, né? Um bolo tradicional de milho, né, que é ofertado dentro de um processo ritual de diplomacia com o mundo espiritual. Então, o alimento tradicional ele está extremamente ligado ao calendário cultural e ajuda nesse processo de nutrição, buscando transcendência, né, transmutação, dentro dos aspectos culturais da cultura chavante. É fundamental esse trabalho dos guardiões das sementes ancestrais, né, que vem mantendo até hoje essa qualidade no alimento nativo. Você podia repetir novamente o nome dos seres que trouxeram o milho? No caso do milho é o periquito, né? Que é o dono do milho na tradição. Não, esse é o Emre, né? Mulher. Mulher. O periquito que entregou o milho para o chavante. A abóbora tem uma ligação com o jacaré. A abóbora era um alimento subaquático na antiguidade e foi trazido pelo jacaré para ser plantado na superfície pelo povo chavante. Interessante. Jacaré. É o nome do bolo de fubá, né? O bolo de milho. Qual que é o nome do bolo de milho? Sadaré. 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 Sabaré? Sadaré. Sadaré. Tem ligação com o mundo... Bom, tem ligação com o mundo espiritual. Exato. Muito bom, muito bom. Bom, nessa parte, queria escutar um pouco do ancião, essa ligação dele com os jovens de hoje na aldeia. Se, né, ele passa esse conhecimento para eles. Como é que funciona essa dinâmica do ancião e dos mais jovens? Fernanda, rồi bữa thì ta mỏi huy hồ đã tu rộp tọt tè monu tu rộp tọt tè monu tu wa him na yam na him na lam no da ni ha wa te baro sa tè la te baro tè la siu tu tong da tu ma da him na ra ba no da wan yu du no ni ha ne mono ni ha tu uraju hobne ya bu si mono tonda tu da toili da to wa te da to ha si te wa tu ri hobne si mono da hobne si mono da tu ni ha wa hik ta ha wi da to ha tu ti
rihoi mana wa ma rihoi mana ta havi wa ma rihoi mana no yari na to wa toi rihoi tre mani ara to ta to ya dayo ri dura to wa te dura rihoi mana ara ya to ri tu la mana wa ma ai ma bi rihoi mana ara to ya tama ai tu ma da to ri moro pibo ma ane wa sirdo to ama wa hu ja wa hebna ja wa mde bri to si utoni on wa ya du si utoni wa to tiana tavi ri hebna mono wa to atme si wa to ya du wa hebna yamna to tiana ta havi ri hebna mono wa ri hebna mono to wa ta noni to ya bri ya du masavi wa ma we wa ane to amawayu ane to ro brada to wasi habi to ta timara ta tro bui me ala ta habi to ya usui wa ihemne la mono ta to to ihemna da to imuni rada on havi havi wete si ra ta ni ha ti a le ihemna la mono u pi on ha mai vi wa si on havi ta ma to ane to ni ha dura hemna ja to ama to wa to simi wara mono ya pio si ra awatu tino ha te sapro udi ropojo ta havi to manire mono to waita noni to so re mono yari na to ya mari wa hemne ra de ropojo sapro to ta wa si sanawa ke sanawa ma hoi wa havi mo ha sanawa ha mo si ra to wa ta no to na wa ra to mo vi te da sistema si ra wa ban sistema si ra ban ta wa ma to sanawa to jomoni bato ya simi hari mono to dia no pojo sapro tino tawa wa avide u on happy on wa avide wede wa avide ya bateja wa avide ya baba ta havi to wa hemna ja mono to hoi wa havi ma bahi ha ni ha to vi awa tia u ha masira bani na dura i ro mono dura i ro mono ana
Amoihu Stella. Bem, Ele falou assim que a função dele como ancião, né, de uma aldeia e não do povo chavante, de uma aldeia, um dos povos, né, que fica ali em Pimentel Barbosa. E ele falou que hoje, né, as coisas que vai da cidade para dentro, né, tá contaminando, né, no sentido assim dos povos, né, dessa geração perder sua cultura, né? Então a função dele é proteger, mostrar, assim, preparar os jovens, essa geração nova, né, para estar se fortalecendo, porque o que é do povo chavante é muito importante, é uma cultura diferente dos não índios, né, uma cultura assim da geração, né, que vem de muito tempo, né, e não considerar essa geração nova que eles são da cidade, eles são do povo diferente. Não, nós temos uma cultura nossa, vamos manter a nossa cultura. Então a função dele, o trabalho dele é preparar essa geração nova, como vem passando para ele tem ouvido isso também, né, a preparação dele, porque ele tem que ser preparado, porque o que está vindo não é bom, né? Então não é bom para a nossa cultura. Então é assim que ele aprendeu, né? Ele já passou por isso, ele já tem essa idade, então ele tem que passar esse conhecimento, né, para essa geração nova, né? Conhecer, ver os perigos e ver também o que é bom, né? O que não é à toa que o povo chavante é forte, assim, do nome, né? Porque tem muita coisa que é de sagrado, porque a origem do nosso povo, né, ele falando, a origem do nosso povo é de muito mistério, né? Como, por exemplo, é real, aconteceu, e tem história que os nossos avós contam, que antigamente, né, que para os adolescentes entrar para ser separado e ficar recluso, né, e ficar na casa separada da família para aprender atividade de homem. Antes disso, a molecada, tipo tratamento, assim, a molecada dormia assim no centro da aldeia e ficava admirando as estrelas, né? E daí a estrela mais bonita, né, que tinha no céu, ouviu esse adolescente elogiar. Aí diz que essa estrela desceu, né, e ficou esperando, né, porque o desejo dela era um relacionamento assim de namoro, né? E isso até hoje, né, o pessoal não imagina para onde que ele foi levado. Diz que ele sentou numa palmeira, né, entre as folhas, e o irmão mais novo foi batendo, né, na palmeira para crescer. Então, a palmeira cresceu, a palmeira chama, acho que é Bacaba, o nome dessa palmeira.
Aí sentou os dois, a moça e o menino. Aí diz que essa palmeira cresceu e furou o céu. Eles acham que foi para o outro lado do mundo. E daí veio esses alimentos, batata, nativo, que dá no cerrado. Então, uma parte do alimento veio dali, né? Então, na história tem muito mistério, assim, da onde que vem, para onde que foi, né? Então, tem muita coisa assim que essa geração tem que aprender, as suas origens, as suas raízes, né? Para estar assim, guardando, dando valor a essa história, né? Então, o povo Chavante tem muitas histórias que eles não conhecem, é real, e que eles não valorizam. Então, a função dele é mostrar, né, da onde que pertence, o que eles têm que guardar de valor, assim, pelo bem deles. É a energia que cada pessoa, desde que nasce, tem essa energia boa, tem essa ligação, né? Então tem que fortalecer, manter essas origens. Então a função dele é mostrar esse caminho, né? Então, por exemplo, ele é da região onde nasce o sol. E se alguém perguntar para essa geração, não, um dos meninos assim jovem, ele não vai saber de onde que ele é, quem que é o povo dele, que origem que ele, né? Então, ele foi preparado para se identificar, porque são vários povos chavantes, né? Então, ele tem que saber de onde que ele é, porque assim ele é reconhecido. Então, a responsabilidade dele é mostrar esses valores e proteger esse valor, né, que os nossos antepassados preservaram até hoje. Então, a identidade, o local da nossa moradia, então, tudo tem valor, tudo tem que ser guardado, preservado. Então, a função dele é mostrar esse valor. Então, é isso que ele falou. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma pergunta porque eu estou mega curiosa. Eu queria saber a idade dele. Ele é o ancião, né? Ele é a pessoa mais... Isso. Deve ter uns 100, né? 100, 80. Eu nunca vi o RG dele. É? Ele não mostra para ninguém. Não, mas... pelo visto, ele não vai falar, então tudo bem. Tem entre 80 e 100. Por aí. Pois é. Entre 80 e 100, né? Essa disposição com essa energia, né? Então, a longevidade... Ele ainda caça. Caça ainda. Eu vi aqui, ele é um dos que mais, né? Os mais que circula, anda, sobe o morro, desce. Sim. Não para. Sim. Segredo, né? O segredo é realmente não parar. Mas é isso aí. Temos uma pergunta, Marcos? Olá, a minha pergunta é voltada ao Alexandre. Ontem a gente estava observando o material que vocês trouxeram e chamou muita atenção aquele catálogo de plantas, principalmente a batatas, né? E eu tive percebendo que nós compartilhamos do mesmo bioma do Cerrado, né? E achei que seria muito interessante, numa visita futura, a gente propor uma parceria, principalmente para as mulheres, que são as experts nessa parte, né, de encontrar essas espécies, de fazer uma varredura no nosso território aqui, para identificar também, que eu acredito que muitas espécies que vocês têm lá, nós temos aqui também.
E nós também, como vocês, sabemos a importância do alimento. E fico imaginando quanto alimento importante não está escondido no meio dessas nossas matas aqui, e que vocês, com esse conhecimento que vocês estão trazendo, podemos fazer uma troca, uma parceria. O que você acha? O que tem para me dizer? Ótima ideia, excelente. Inclusive, esse tipo de alimento nativo poderia entrar mais na culinária nacional, né? Na condição de brasileiro, a gente deve se apropriar de todo esse conhecimento de biodiversidade associado à nutrição. As batatas nativas do Cerrado são mais de 25 que estão compiladas no livro, esse que você deu uma olhada ontem. E sim, é possível organizar esse tipo de consultoria em etnoecologia com os irmãos indígenas. A gente usa essa palavra assim mais formal, mas é uma troca de saberes numa trilha que se pode fazer aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês pelo objetivo de preservar o cerrado nativo ao redor. Isso é fundamental. E o reconhecimento das espécies, sim, é possível a gente organizar umas expedições, né? Buscar uma visita com esse fim específico e tratar das frutíferas, dos palmitos, dos cocos, das batatas nativas, para de fato ter sustentabilidade alimentar. A gente conseguir deixar o mercado de lado e se alimentar com o que a natureza oferece é um desafio. E a gente está de braços abertos para contribuir nesse sentido. Bom, que bom. E dentro disso aí, eu ia perguntar mesmo quantos tipos de batata. Você falou mais de 25, né? Não impressa aí nada. Eu achei muito interessante a organização deles, né? Já está tudo catalogado, tudo bem elaborado, bem explicado. Assim, espetacular, parabéns pelo trabalho. E eu já vi aqui dentro de um desses desenhos, eu vi alguma coisa lá no milharal, que é um ponto lá que nós fazemos uma proteção muito maior, raízes. Eu falei, caramba, será que isso aqui pode ser ingerido, pode comer, ou não é legal? Eu acho que vocês indo lá, vocês vão reconhecer. E a pergunta do Marco realmente veio calhar de encontro com essa situação nossa aqui, porque 2 ou 3 espécies lá diferenciadas, mas eu falei, não vou levar, vai que, né, não faça bem para nós. E agora eu vi aqui no catálogo, folheando rapidamente aquele momento, né, e vi que algumas coisas realmente lembram que eu já vi aqui há uns 5, 6 anos atrás, né? Então isso seria interessante, seria bom. E outra, a organização, né, tudo certinho. O Brasil conhece? Não conhece, né? Ou conhece? Muito pouco. Porque eu não conhecia essa quantidade de batatas do Cerrado, tá? E achei muito interessante. Quer dizer, já é uma contribuição imensa que vocês estão trazendo para os brasileiros e para o mundo. Não conhecíamos. Agora, imagine isso aqui, na situação de hoje, onde todas as pessoas buscam algo natural, nutritivo, né? Imagina para a exportação dessas relíquias aqui, que só o Brasil tem. Eu acredito que são coisas bem características, né? E gostaria também, o ancião, digamos aí de 80 a 100 anos, né? Qual dessas batatas que ele mais come? Importante isso! Porque eu acho que tem a ver, né? Porque com essa idade, o porte físico, a agilidade, a flexibilidade, a lucidez, assim, fenomenal. Ele vai ter uma eternidade pela frente aí, né? E a alimentação e o exercício físico é tudo, né? Então eu gostaria de saber o que ele mais come, ou qual que ele mais gosta dessas aqui. Patê, demônio, roiré, zapodo. Missi, se ter de maneira. Ele citou os nomes. 3 delas: patê, demônio, roiré. Patê. Já vou anotar aqui. Patê. Pode escrever a gente aí. vai mostrar depois. Batata da longevidade. Mediante 10 BDMs, vamos mostrar o nome. Exatamente. Moni Hoiré. Não sei se você quer procurar. Moni Hoiré. Moni. Hoiré. Ruim, né? Hoiré. Os nomes estão no...
É. E realmente, né, pode ser que a gente tenha aqui essas batatas e a gente nem sabe. Então, já pensou? Hoje de manhã a gente foi para o Milharal, pegar algumas trilhas por ali, e ali próximo da entrada de onde os meninos estão cultivando, eu encontrei o Moni Roiré, que a folha dele aparece um coraçãozinho, e uma outra chamada Obdi. Ó, Tem aqui no já encontrou duas. Sim. Já identificou duas, olha aí. Ó. Estamos, né? Fazer Legal. coquetel da longevidade com essas batatas aí. Isso aí. Tem mais perguntas, gente? Nessa mesma linha que o Marcos fez a pergunta, com relação à produção de alimento, para o Alexandre, para o Cacique, para o Sião, se sentir à vontade para responder, tem um ator global aí muito famoso, pela iniciativa dele, que é o Marcos Palmeira, de produção de alimentos orgânicos, de desenvolvimento como business, de troca de informação com os indígenas, até pela experiência que ele teve também de imersão com os indígenas. Primeiro eu queria saber, ele fala que foi no Povo Chavante, foram com vocês? Foram na aldeia de vocês? Marcos Palmeira teve contato com o povo de São Marcos, que está no município de Barra do Garças, Mato Grosso. Ah, legal. E deu uma aprofundada na cultura, inclusive na cultura alimentar. Legal. Eu vi também que ele promoveu muita troca, justamente essa troca que a gente está comentando agora de conhecimento, tanto na cultura, com as sementes, e isso tomou uma proporção muito grande, muito bacana. Nessa linha que o Marcos falou, era justamente isso que a gente estava pensando de desenvolver, porque hoje a gente está passando por um momento aqui você deve estar sabendo aí, do Ecodáquila, de mexer com a cultura, o que plantar, e essa é uma iniciativa muito bacana, muito legal de tentar desenvolver isso. Ficou essa curiosidade, eu falei, deixa eu fazer a pergunta ali. É isso. Bom, obrigado, muito interessante. Inclusive, a gente está num processo de síntese do sistema agroflorestal, que tem base em agricultura sintrópica, com a roça de toco indígena, a roça tradicional. Vamos analisar a problemática da roça de toco. Trabalha com fogo, né, queimando, que não é tão bom para a manutenção da mesma área de cultivo. E também tem uma questão climática. Você vai esperar chover para poder plantar novamente. Então, perde alguns meses aí sem produção. O sistema agroflorestal ele permite você regenerar o cerrado e produzir alimento em abundância ao mesmo tempo. E melhorar a qualidade do solo, porque a quantidade de cobertura de matéria orgânica no solo vai proporcionar mais vida. Você começa a ver fungos, bactérias, minhocas, em 6 meses, 1 ano de cultivo de sistema agroflorestal. Então, realmente é ideal. O Marcos Palmeira trabalha nessa linha também, com a agrofloresta, e a gente teve algumas conversas já nesse sentido, posso te abrir depois, sobre como contribuir com a Ecodáquila, com as sementes florestais de cerrado e com as espécies tradicionais indígenas de roçado. Vai caminhar bem, a gente está pensando na mesma linha. Vamos lá, pessoal, acho que é a última pergunta. Olá, boa tarde. Nós sabemos que o nosso sistema político, ele dificilmente conclui projetos que levam benefícios às comunidades mais carentes, isso de um modo geral no Brasil inteiro. Mas algumas décadas atrás nós tivemos a oportunidade de ter um indígena deputado, que aliás era da etnia Chavante, que foi o cacique Mário Juruna. O que aconteceu? Ele conseguiu apoio a algum projeto, ele conseguiu levar algum benefício aos povos indígenas? Morreu, né? Posso responder? Morreu. Morreu? Sim, ele já morreu, mas isso foi há 30 anos atrás. Né? No período do mandato dele como deputado, teve um ponto interessante para a gente trazer à tona aqui, que ele, de certa forma, tentou levar um pouco da estrutura social chavante, que é dividida em 2 clãs, da política chavante, tentou levar isso lá para o Congresso. Né? E na década que ele trabalhou no Congresso Nacional, não tinha indígena ainda introduzindo algum tipo de conhecimento tradicional na política nacional brasileira. Então, o Mário Juruna, ele durou pouco tempo na política porque ele gostava muito de usar um gravadorzinho aqui embaixo do paletó quando as pessoas iam trabalhar com ele ou querer comprar ele com dinheiro, né, por conta de algum objetivo, ele gravava aquilo numa fitinha e depois entregava para a Polícia Federal. Então ele acabou causando muita controvérsia dentro do Congresso Nacional
por conta dessas atitudes, e muito louváveis, né, de buscar ser justo e honesto dentro da política nacional. Mas não durou muito tempo nesse sentido. No período em que ele teve com o mandato, ele conseguiu, sim, apoio ao povo dele, que é da mesma região de São Marcos, lá onde você comentou sobre o Marcos Palmeira, né, outro rapaz que fez a pergunta. Mário Juruna é daquela mesma região. Então, durante o mandato dele, ele conseguiu algumas questões, subsistência alimentar, um projeto ou outro, apoio na manutenção e demarcação do território, mas dentro da política nacional não durou muito tempo por conta desse perfil dele de bater de frente contra a corrupção. Na minha opinião, é extremamente correto. Deveria ter mais gente lá agindo dessa forma. Com certeza. Acho que todos deveriam ser assim, né? Nessa questão, Cacique, você acha que precisa de uma maior representatividade? Vocês já são bem independentes, né, nessa questão também, pelas conversas que nós tivemos aqui. Vocês, coisas muito parecidas conosco aqui, né? Independente de quem está no poder, sistema político, a gente, né, tem que fazer a nossa parte e buscar as ações, buscar o que é bom para a gente e para o nosso povo, né? Eu não sei se vocês também compartilham dessa mentalidade, se você queria expor alguma coisa nesse sentido. Não, eu acho que a minha visão como chefe, cacique, eu vejo mais assim, nessa direção, né, diferenciado. Eu não me envolvo nessas questões políticas, né, eu só acompanho, né, então eu tenho um pensamento diferente para a minha aldeia, né, no caso, na questão de proteger o território, né, que eu acho que, como eu estou na direção, né, eu tenho que ter essas ideias para, né, junto com a comunidade, fazer esse tipo de trabalho, né. Eu não me envolvo nessas questões políticas, né, então eu fico na minha. Sim. Muito bem. Não, legal, porque nós também procuramos não nos envolver, procuramos ficarmos neutros, né, apesar de terem de alguns dos seus nervos mais aflorados, né, por conta de algumas injustiças ou alguns benefícios, né, a neutralidade o máximo possível, justamente porque a independência, e amanhã ou depois você precisa de conversar com fulano A, B ou C, e quanto mais neutralidade, melhor, justamente para não ter, se levantar a bandeira para um lado, você é inimigo do outro lado, né, ou dos outros, né. Então, realmente, acho a melhor coisa, a melhor solução, porque você manter a amizade, manter o carinho com todo mundo e portas abertas, né, acho que para qualquer situação. É isso aí, né, gente? Muita informação aqui, um assunto mega instigante, acho que a gente poderia ficar aqui, né, a eternidade falando sobre isso, mas, né, a gente gostaria de começar e finalizar as considerações finais. Presidente. Bom, eu já guardei o nome das batatas da vida eterna aqui, graças ao ancião, graças ao seu conhecimento. Vida eterna. Vida eterna, tá? Graças ao cacique, obrigado, Alexandre, né, por promover essa união, esse compartilhamento entre nós. Eu acho que é uma parceria duradoura e eterna, e gostamos muito mesmo, né? E agradecer o pessoal, tá, que está aqui, mais uma vez, levando essa vibração, o pessoal de casa, né? E que todas as pessoas procurem buscar essa questão do sol nascente de cada um e do poente de cada um, que se renove a cada dia, nascer e pôr, né? Que é a interiorização e a eliminação mental de cada pessoa, né? Que, principalmente a juventude, né? Que busca esse lado. Cacique, por favor. Orandir, eu que agradeço, né, por ter essa oportunidade de te conhecer a Fernanda, conhecer esse lugar. E a partir de hoje, né, eu deixo o meu convite para vocês visitarem aquele lugar também. Ah, legal. Tá? Então, eu agradeço. E agradeço também o pessoal que está aqui, né, que a gente criou essa boa pressão, boa relação, no sentido assim,
pessoas boas, tá? Eu agradeço pela hospitalidade, né, do meu povo. E vocês também é o nosso povo. Que assim seja eternamente. E a gente gostaria de saber também do Ancião, se ele tem uma mensagem para deixar aí para o pessoal. Fernanda, tô a moai hujana ne ha mani ondi wedi wena to wana to manyani deni wasi mai ra wedi ane mani ondi to ama to ne ha mani hat sok ta ondi rawena to yebne ra rawena warok mantu rawena warok mantu mani ondi rohang mep tabiti ya tu ni ha tu oni ti anak tanwi dah ne ramun ne mono onti hawa tu rom na wa ta o ti anak tanwi ora ju hoy mona wastedi mona wasede tu wastedi to da dari hebne ramun ane mono na roh stati tane udi tu hari tu ihoi bah wedi roh web tabi na waya tu waya aide mewa ne tawa tu ni ha da ye simi da yani de on tu ni ha tu i wasu ujo su ya to le ami pare bamo i wasu ujo hari pare bamo i si wai huti ya i wasu hani ma mati me ai mau aba da ya simi da yoni o wa ta ha na to da je wastel ti hoy ne ara ne watu ya to hana to wana to wasiman stu rali ni to ane si wa mo ai hu wai mahik pani wa web tabiti roha anas Rosané falou direcionando ao chefe Orandi, Fernanda e as pessoas que estão aqui ouvindo. Ele já está sentindo a saudade, né? E ele deixa essa mensagem para vocês, né? Manter firme esse lugar, essa cidade sagrada. Ele considera cidade sagrada, tá? Para vocês cuidar bem, que ele não viu nada assim, nada de ruim, só coisa boa, pessoas sorrindo, toda hora se cumprimentando, sorrindo, tem que ser assim. Então, ele viu, ele já esperava isso, né, de encontrar. Ele considera vocês povo, né? Ele já esperava o comportamento diferente desse povo. Então, ele deixa essa mensagem, porque é um desafio, né, desse lugar está sendo organizado, é um desafio, mas tem muita força, tem muita energia positiva, isso que ele viu. Então, ele, como vocês perguntaram, né, a idade, né, ele já está de idade. Ele não sabe quanto tempo vai durar mais. Então, ele espera que essa visita dele, que não seja só essa vez. Se por acaso, né, ele não puder vir por problema de saúde, se acontecer alguma coisa com ele,
o Alexandre fica responsável de comunicar a vocês, se por acaso acontecer alguma coisa com ele. E ele deixa essa mensagem, né? Ele teve muita impressão boa. Não é assim, essas pessoas que na nossa região não entendem nada disso. Então, vocês são diferentes. Vocês são o povo diferente. Então, ele deixa essa mensagem para vocês, por Orandi e Fernanda. Então, é isso que ele falou. Bom, Alexandre. Eu queria agradecer pela grande oportunidade que a gente está tendo de partilhar conhecimento no mesmo nível, vou chamar de comunidade, que para mim vocês estão como aldeia aqui em comunidade também, de estar levando esse compromisso, né, com os parceiros, né, de seguir à risca os direcionamentos e fazer um trabalho conjunto para o benefício da coletividade. Parabéns, a gente está em sintonia trabalhando lá no território indígena também. Obrigadão. Obrigada. Né? Bom, gente, queria agradecer a todos aí, plateia, o pessoal de casa, nosso presidente aqui, Urandir, Cacique Sutó, Purussoné, Alexandre, e como a gente fala, né, a gente foi buscar uma cidade perdida e a gente encontrou uma grande família. Então é isso aí, vamos continuar unidos, com foco e determinação, para a gente não só sacudir o mundo, né, a gente sacudir e mudar para as coisas verdadeiras aí que a gente está buscando. Não esquecer um detalhe, que as mulheres, né, elas queriam deixar acho que um presente de recordação, como o Orandi ganhou ontem, né? Aí elas trouxeram alguma coisa assim para assim, deixar o sinal delas, né? Nossa. Então, Pevi Maniha Fernanda Masavira Badavesviriba. Videoram vamos. Fernanda, essa cestinha, como a gente conversou nessas conversas, como atividade das mulheres. E desde criança, elas aprendem a fazer essa cestinha, né? É sinal do desempenho das mulheres, né? E essa cestinha marca a adolescência das mulheres. Não, Orandi, já era um Isaena. Tá, vai no review as da tá. Vai para usar por. Dora. Daquela maçamba. E essa cesta é feita de buriti, tá? E esse escolar é feito de capim, semente de capim navalha, é cortante. Orandi, Fernanda, o ancião quer deixar o arco aqui para Dáquila, tá? Pé. Aí ele falou que esse arco
Esse arco é sinal de uma ferramenta assim de caça, né? Que ele vai deixar para o chefe, tá? Para do membro aqui, por exemplo, aquele baixinho ali. Como é que eu faço? E essa? Orandir? Hã? No pé. No pé. Maria. Fernanda, ela falou para você que esse é um cesto para carregar neném, então vai pensando já. Orandir, eu queria também destacar, né, e agradecer a equipe toda, tá, da Dáquila, mas eu queria agradecer, assim, deixando o nosso símbolo para 2, 3 pessoas que assim se destacaram, né, de estar acompanhando direto, né, a gente. Então, eu não sei o nome, mas eu só vou indicar. Você e o... E tem o outro também, o que me levou também. Não, esse é um, tem o outro. Não, André, pode ir lá. Ele é o careca também. Você também, André, pode ir. Cadê o Bruno? Tá bom, a gente vai guardar. Aí, a soribzu awa nehawe soribzu awa badan. Ni mahama soribzu am. Perahan, nasi masali lah. Ni awam. A gravata da Nhorebzuá potencializa o canto e o poder da palavra. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. A gente está com a gravata, mas a gente está sem palavras. Para falar a honra e a alegria que esse conjunto todo aí. Eu tenho uma palavra. Wendy. A gente estava conversando aqui como hoje é o último dia, né? E vamos finalizar com a dança de despedida, né? Porque é a última vez que a gente está reunido, todo mundo aqui, né? E a gente não vai se ver todo mundo espalhado, fazendo essa obrigação, né? Então,
Então, como hoje está todo mundo aqui, vamos finalizar com canto, né? Pessoal, então é isso. A gente vai finalizar com a dança. Eles vão fazer a dança típica aqui. A gente, né, mega aí, são vários presentes, né? A presença deles é o presente maior para nós todos. Continue com a gente aí na Voz das Etnias. Até a próxima. Swami
Padre,